Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Ray McGovern, que foi analista da CIE por 27 anos, presidiu as avaliações nacionais de inteligência e preparava os relatórios diários da agência para o presidente. Então, obrigado por voltar a conversar com a gente. De nada, Glenn. É um prazer estar aqui com você. Bom, você e eu trocamos algumas mensagens e também conversamos com outras pessoas sobre esse assunto, que é a pressão que o presidente Putin está enfrentando neste momento. De novo, não está muito claro de onde vem, se é do público, dos militares, dos serviços de segurança, mas no geral há uma pressão grande para que ele reaja de forma mais dura, não só contra a Ucrânia, mas talvez também contra os aliados ocidentais, que parecem ter, digamos, cruzado aquela linha entre uma guerra por procuração e uma guerra direta. Eu queria saber como você está avaliando essas informações, ou essa situação. Quais são os dilemas agora, tanto para Putin quanto para a Ucrânia? Para que lado você acha que isso vai caminhar? Bom, em certo sentido, a gente já viu os ataques contra a Ucrânia ficarem bem mais intensos. Mas será que a Ucrânia vai ser a única a pagar o preço por esses ataques à Rússia? Ou a Rússia vai mirar também nos apoiadores ocidentais? Essa é a questão, Glenn. Fico feliz que você tenha colocado dessa forma. Tudo isso depende da minha visão sobre o quão cauteloso é Vladimir Putin. Eu não acho que ele tomaria riscos extraordinários, mesmo que exista apenas uma pequena chance de a OTAN realmente cumprir o artigo 5, aquele que diz que se um país for atacado pela Rússia ou por qualquer outro, os demais se comprometem a ajudá-lo. Do meu ponto de vista, é o seguinte: o evento russo na Ucrânia desacelerou. Isso é inegável. E observar o segundo ano, eu concluo que essa desaceleração é temporária. Ela se deve ao que chama de drones. Agora, os drones têm sido muito eficazes contra concentrações de tropas e outras coisas, e os ucranianos têm muitos deles. Isso veio à tona numa reunião que passou meio despercebida. Talvez você tenha notado, porque acompanha esses assuntos de perto. Mas acho que foi no dia da Rússia. O Putin reuniu cerca de 20 suboficiais, gente que servia na infantaria ou nas forças de assalto, sabe? Isso me fez lembrar, quando eu era oficial de infantaria, todo mundo se gabava dizendo, olha, é a infantaria que vence a guerra. Esses caras que voam em aviões ou andam em tanques. Não, é a infantaria que vence a guerra. Pois bem, era só gente da infantaria em volta dele, certo? E o que foi notável nisso? Bom, estavam lá o Putin e o Sergei Shoigu, o ministro da Defesa, e depois todos aqueles sargentos e soldados. E alguns deles já eram bem de meia idade, tá? Aí o Putin disse, certo, obrigado por terem vindo. Achei que essa seria a melhor forma de comemorar esse dia especial. Agora me digam o que vocês precisam. Contem como estão as coisas na linha de frente. Você viu isso, Glenn? Tô só perguntando. Não? Ah, tá. Eu perdi a outra parte. Quase ninguém notou, na verdade. Enfim, esses sargentos, sabe, estavam todos em posição firme e ninguém queria ser o primeiro a falar. Então o Shoigu disse, por que você não começa? Aí a conversa começou. E o primeiro disse, olha, o Starlink é um problema sério. Esses malditos drones estão atingindo a gente e são guiados por esse tal de Starlink e tudo mais. E a gente não tem nada para esses things. E o Putin diz, bom, a boa notícia é que a gente tem algo parecido, mas ainda não está sendo usado na linha de frente. Mas vai chegar. Então, por favor, tenham um pouco de paciência, estamos trabalhando nisso. A gente sabe que é o Starlink, mas temos... Aí o próximo diz, olha, eles têm óculos de visão noturna e um monte de outros equipamentos especiais que a gente não tem. Então o Putin se vira para o Belousov e pergunta, e aí o que é isso? E o Belousov responde, olha, já está a caminho. A gente sabe disso, estamos desenvolvendo. E aí o Putin fala para o grupo de suboficiais, vejam, esse é o cara que eu nomeei como ministro da Defesa, porque ele entende de tudo isso.
defense minister because he knows all this stuff. He's worked in the military industries, and if anybody can get this done, Ele trabalhou na indústria militar e se tem alguém capaz de fazer isso acontecer, é ele. E ele vai fazer acontecer, tá? Enfim, foi uma conversa bem direta e aí eles acabaram relaxando um pouco. Então, qual é a minha visão aqui? A minha visão é que os drones são um problema sério. Eles desaceleraram o avanço russo, mas o movimento constante em direção a Kramatorsk e as outras cidades, acho que como é mesmo Konstantinovka, agora está sendo ocupado pelos russos. É só uma questão de tempo até que os russos desenvolvam contramedidas desse tipo, que vão desgastar. Não estou falando de semanas, provavelmente estou falando de meses, mas estou falando deste ano, tá? Então, com esse cenário, ou seja, a Rússia continuando em vantagem, não importa quantos drones o Ocidente envie contra ela, como Putin enxerga a situação geral, em que esses drones constrangedores chegam até São Petersburgo e outras cidades, mesmo enquanto ele está sediando o Fórum Econômico? Bom, eles não chegaram nem perto do local do Fórum. Foram, sim, embaraçosos, mas era preciso olhar bem longe no horizonte para ver o que eram. E essa onda mais recente de drones lançados contra Moscou acabou sendo movida a querosene. Você viu isso? É bem interessante. Eu estava assistindo uma noite ao vivo com outro entrevistador e a cena parecia terrível. Estava indo para Moscou. E aí no dia seguinte a gente descobriu que sim, esses drones foram feitos especificamente para usar querosene. Então quando eles caíam ou eram abatidos, o efeito era real, daquele tipo que Hollywood adora, sabe? Agora, o outro lado disso é que há uma pressão sobre o Putin para encerrar de vez essa história. O sucessor russo da KGB na área de operações externas, o SVR, divulgou um comunicado do Departamento de Relações Públicas deles. Eu nem sabia que eles tinham um, mas o texto dizia algo como: queremos chamar a atenção de vocês para o fato de que os letões foram convencidos pelos ucranianos de que podem disponibilizar 5 campos de aviação para os ucranianos usarem para lançar seus drones e mísseis. E os ucranianos garantiram para os letões que poderiam fazer isso sem que ninguém jamais soubesse de onde eles vieram. Então o SVR diz que isso é uma combinação de russofobia e ingenuidade. Quer dizer, a gente sabe exatamente onde estão esses 5. Quer as coordenadas? Também temos as coordenadas de Riga e de outros centros de decisão. Em resumo, fazer parte da OTAN não vai te proteger de uma retaliação adequada se o seu território for usado contra a Rússia. Uau, um aviso bem específico. Agora, eu não notei nenhum drone ou míssil sendo lançado da Letônia, embora alguns venham daquela direção geral, da região do Báltico. E eu diria que ficaria surpreso se os letões disponibilizassem esses aeródromos para os ucranianos. Porque aí a questão seria, o que os russos fariam? Iriam atacar Riga automaticamente ou qualquer uma dessas bases de lançamento? Não automaticamente. Isso é coisa de alto risco. E do jeito que eu vejo o Putin, um político experiente, gradualista, ele está ali, com o pessoal dele em volta da mesa, e diz, tá bom então, vocês querem que eu ataque Riga? Ou alguém fala, não, só aquelas bases de lançamento que os ucranianos estão usando, ou ameaçando usar. Aí ele diz, certo, agora a Letônia é um país da OTAN? Sim, é. E existe um tratado da OTAN que obrigaria os outros membros a defendê-la e entrar em guerra. É isso? Ah, sim, mas isso não significa nada. Como assim, Putin, não significa nada? Ah, você quer dizer por que a OTAN está se desmanchando? É porque a OTAN está se desmanchando. E quais são as chances de o Donald Trump invocar o artigo 5 se a gente atacar Riga ou uma daquelas bases? Ah, 10%. O que você acha? 15%, 20%? Alto demais. É. Oh, 10%. What do you say? 15%, 20%. Too high. Much too high. You want me to risk everything? Alto demais. Você quer que eu arrisque tudo o que a gente conquistou desde 2000?
tudo o que conseguimos na Rússia, dependendo de um presidente imprevisível para não invocar o artigo 5 quando a gente não precisa desse tipo de coisa, esquece. A gente vai simplesmente desgastar, desgastar, desgastar. Se os letões deixarem, se os ucranianos lançarem mísseis ou drones a partir da Letônia, a gente vai lidar com isso. Mas não vai ser automático. Aquela coisa da SVR foi um aviso, tá? A gente pode retaliar, e talvez até faça isso, mas não agora. A gente está vencendo. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência. Agora, no lado político, também tem uma certa pressão que dá para perceber. There's also some heat that you can see. Finally, over the last couple of months, we've learned what... Finalmente, nos últimos meses, a gente ficou sabendo quais seriam os acordos, os chamados acordos de Anchorage, certo? E eles envolvem o Trump desistindo da ideia de um cessar-fogo imediato e prometendo usar sua influência com o Zelensky e com os europeus para tentar acalmar as coisas e chegar a um acordo, um tipo de solução negociada mais sensata, talvez com alguma flexibilidade nas exigências territoriais e tudo mais, certo? E para o Putin, bom, isso já foi o bastante para ele dizer, ok, nós também vamos fazer concessões. Quer dizer, os russos usam essa palavra, concessões, mas não explicam quais seriam. Eu tenho alguns palpites, mas isso não importa muito. Tá bom. Então esse era o acordo. Agora o que aconteceu? Bom, claramente eu fui enganado 3 dias depois de Anchorage, quando Trump, no seu estilo de realeza, reuniu o que eu chamo de os 7 anões da Europa e deu uma bronca geral neles. No meio da reunião ele disse, com licença, eu prometi ligar para o Vladimir agora mesmo, o Vladimir Putin. Então, vocês podem tomar um café ou alguma coisa assim por um tempo e sair da sala. Eu aviso quando... Vou pedir para o meu pessoal avisar quando vocês puderem voltar. Quer dizer, esse era o tom da coisa. Pelo menos foi assim que eu percebi. E eu achei que o Zelensky tinha levado uma bronca séria e que os europeus tinham entendido o recado. Mas, sinceramente, não fico tão envergonhado de não ter previsto isso, porque nem os russos previram. Eles achavam que o Trump não só teria capacidade e disposição, mas que os europeus acabariam cedendo e diriam, olha, isso aqui está perdido, vamos fechar o melhor acordo possível. Só que os europeus não fizeram isso. Por algum motivo, eles decidiram que estavam motivados. Então disseram, vamos dar mais 90 bilhões de dólares e seguir em frente. Certo. Então agora, do ponto de vista político, o Lavrov, o Ushakov, todo o pessoal importante está dizendo, olha, esse foi o acordo. E ele veio por iniciativa dos americanos, tá? E eles não conseguiram ou não quiseram colocar os europeus e os ucranianos na linha. Então, veja, só tem um lado, como o Ushakov disse há 2 dias, só tem um lado cumprindo o acordo de Anchorage. Então, o que a gente vai fazer é buscar a vitória. E isso é inevitável. Tá chegando. É só ter um pouco de paciência, tá bem? Essas pessoas voltaram atrás. Perdoe a gente por ter sido um pouco ingênuo. Porque de vez em quando parece mesmo que o Trump tem alguma influência sobre esse cara, o Zelensky. Afinal, quando ele ameaçou lançar drones sobre São Petersburgo, ou quando ameaçou estragar o desfile do 1º de maio, a gente só conseguiu fazê-lo parar depois que ligamos para o meu amigo Donald Trump. E nesse caso ele conseguiu. Convenceu o Zelensky, como o próprio Zelensky admitiu, a fazer uma pausa de 4 dias. E aí o desfile aconteceu. É por isso que as coisas ficam meio nebulosas. Os Estados Unidos têm uma certa influência sobre o Zelensky para conseguir algumas coisas, mas não têm influência suficiente, ou talvez não queiram usar, para fazer o que o Trump prometeu em Anchorage. Tinha mais um ponto que eu queria mencionar, e provavelmente vai me vir à cabeça daqui a pouco. Mas eu já estou falando demais, Glenn, então fica à vontade para me interromper quando eu ficar irlandês demais e extrovertido demais. Não, olha,
Eu acho que os russos passaram a ter menos confiança na diplomacia do Trump depois do caso do Irã. Porque ali também a gente viu a primeira iniciativa de cessar fogo partir dos Estados Unidos, quando eles aceitaram o plano iraniano de 10 pontos, mas logo depois voltaram atrás. No geral, a confiança deles na diplomacia dele diminuiu. Agora, sobre os riscos. Você mencionou a chance de 10 a 15% de acabar numa guerra direta com a OTAN, e isso é um risco grande. Mas se a alternativa fosse manter o status quo, eu entenderia. O problema é que o status quo não existe mais. As escaladas só continuam. Bom, essencialmente o que eu pensei, quando vi esse ataque enorme a Moscou, foi que alguém teria que pagar um preço muito alto por isso. Mas esse alguém provavelmente seria a Ucrânia. E isso parece um pouco injusto, porque os ucranianos, a maioria deles, não queria a mudança de regime que a OTAN provocou em 2014. A maior parte dos ucranianos votou por uma plataforma de paz em 2019, e depois os países da OTAN basicamente reverteram isso. E a maioria dos ucranianos quer negociações imediatas. Os europeus têm boicote pelo Soman, e a maior parte dos ucranianos tem passado Zelensky slice. Most of the Ukrainians also want Zelensky gone. It's NATO that's pumping billions of dollars. É a OTAN que está despejando bilhões de dólares para financiar a corrupção e manter Zelensky e seus comparsas no poder. E é a OTAN que está oferecendo ou fornecendo todas as armas, a inteligência e participando desses ataques contra a Rússia. Parece injusto que sejam as cidades ucranianas que vão queimar por causa disso. Eu sei que política não deveria ser sobre o que é justo, quero dizer, sobre o que é estrategicamente sensato. Mas mesmo assim, soa cruel que os europeus, os ucranianos, sempre tenham que pagar o preço pelo que os países da OTAN estão fazendo. Você percebe, né, essa escalada? Em que momento isso se torna arriscado demais para a Rússia simplesmente ignorar esses 15%? Bom, nós somos seres humanos, e é claro que devemos olhar com desconfiança para esse tipo de crueldade que está sendo imposta aos ucranianos. Isso é certo. Mas os governantes da Ucrânia, o Zelensky, olha o que ele fez, exumando corpos de nazistas e prestando homenagens completas a eles. Sabe, não sei se ele foi cooptado por essa mentalidade nazista em relação às coisas, ou se ele se sente limitado pelas únicas divisões viáveis que restam no exército ucraniano, aquelas lideradas por nazistas. Eu realmente não sei. Mas ele parece estar preso a essas pessoas. E por causa disso, o povo ucraniano não tem muita chance nessa situação. Então, o que mais, Glenn? Você tinha uma pergunta mais interessante que eu acabei nem respondendo. Não. Quando é que a Rússia basicamente chega à conclusão de que não fazer nada é mais arriscado do que retaliar contra a OTAN? Porque o colapso, eu diria, da sua capacidade de dissuasão é visto agora em Moscou como um problema central. De qualquer forma, só para acrescentar, eu concordo com você. Eu não acho que o Zelensky, o que ele está fazendo, o motivo pelo qual os poloneses estão tão irritados com ele se tornou uma figura bem desagradável. Mas não foi assim que ele foi eleito, né? Então eu acho que, bom, se dependesse dos ucranianos, ele já teria saído. Mas nos países da OTAN, a gente está pagando contas enormes para garantir que ele continue exatamente onde está, que ele siga mandando seus próprios cidadãos para o front. Então, eu não acho. Basicamente voltando à minha pergunta. Sim, agora eu lembro da pergunta. Então, não sei se você sabia disso, mas tem uma análise dizendo que quando a gente viu todos aqueles drones indo em direção a Moscou e aquela região, bom, na verdade não era toda a área de Moscou, era mais na periferia, tá? Onde praticamente nada estava acontecendo. E eles estavam cheios de querosene. Ou seja, eles não eram drones de verdade, digamos assim, certo? E o motivo de terem sido feitos desse jeito era para que os ucranianos e outros pudessem tirar fotos. E aí, pessoas como eu tiveram que assistir aquilo ao vivo, conversando com outro entrevistador, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
No dia seguinte, a gente descobriu o que essas coisas realmente eram. Então, muito disso é encenação, é coisa de Hollywood. Mas o seu ponto é bem válido. A maioria das pessoas coloca a questão do jeito que você colocou, até que ponto o Putin aguenta tudo isso. Bom, a minha visão vem da forma como eu entendo o Putin, porque ele é diferente de todos os líderes soviéticos e russos que eu acompanhei ao longo de 6 décadas, tá? Ele é único, ele não vai se deixar provocar, certo? Quando ele tem a vantagem, ele sabe disso. E ele não tem problema nenhum em deixar que esses sargentos reclamem dos drones que a Ucrânia e o Ocidente estão usando e que estão atrapalhando o avanço deles. Ele mantém isso aberto, é filmado e tudo mais. Em outras palavras, eu vejo uma confiança no Putin, uma convicção de que ele não precisa ajustar o rumo por causa daqueles que dizem: você não está cansado? A gente precisa ir mais rápido. Outra coisa é que, como você sabe, e provavelmente esteve na Rússia mais recentemente do que eu, a vida por lá continua. Quero dizer, a vida quase não reconhece a tal operação militar especial. E isso, claro, foi o objetivo deliberado do Putin: evitar uma grande guerra com recrutamento e todo esse tipo de coisa. Então, para encerrar esse, há retaliação, há escalada. Os russos já lançaram tantos mísseis e drones contra a Ucrânia que conseguem reduzir o que resta da capacidade ucraniana de montar alguns desses drones e outras coisas. Na minha opinião, o Putin não tem muita dificuldade em dizer algo como: olha, chegamos até aqui, avançamos bastante. Ficamos decepcionados com o que o Trump achou que podia prometer. A gente sabe que às vezes ele consegue cumprir, mas dessa vez ele não conseguiu. Ele não foi capaz de conter o Putin. E os europeus, e isso virou um tema constante agora, ele não conseguiu, ou não quis, mas principalmente não conseguiu conter os europeus. Os europeus são uma ameaça? Pelo amor de Deus, não. O Scholz já saiu, e o Macron está na fila para sair também. O Macron vai estar fora no ano que vem. É só ter um pouco de paciência. A gente já garantiu o que precisava na Ucrânia. Não tem motivo para fazer nada drástico agora. E se a gente descobrir que os letões foram convencidos a realmente deixar os ucranianos usarem as bases deles, a gente vai lidar com isso. Tudo bem, a gente já os ameaçou. Não achamos que eles vão fazer isso. Mas se fizerem bem, a gente vai lidar com isso também. E temos muitas outras formas de agir. Afinal, foi o SVR que alertou sobre isso. Não foi o Lavrov nem o Ushakov. E tem várias maneiras de lidar com os letões sem correr o risco, mesmo que seja só 10%, de entrar numa guerra sob o artigo 5 da Carta da OTAN. Então, posso estar errado. Eu meio que sou uma voz fora da curva nesse assunto. I may be wrong. I'm sort of an outlier on this. Most people see a lot of pressure on Putin. A maioria das pessoas acha que o Putin está sob muita pressão. Claro, tem o Karaganov, e você já entrevistou o Karaganov. Eu sinceramente não fico impressionado com ele. Achei que o Mearsheimer fez praticamente todas as perguntas certas e acabou desmontando o Karaganov ao expor as brechas, as lacunas nos argumentos dele. Então, eu acho que o Medvedev e o Karaganov são úteis. Eles fazem o papel dos policiais maus. De vez em quando, lembram as pessoas de que houve uma mudança na doutrina nuclear. Isso aconteceu quando, faz o quê, uns 2 anos? Quando alguns drones ucranianos atingiram uma base de bombardeiros estratégicos bem dentro da Rússia. Meu Deus. Eu lembro que naquela época todo mundo disse: meu Deus, é isso, é a tríade. Isso aciona a nova política nuclear russa. Meu Deus, o que aconteceu? Nada. Aí eles mandam um drone para a residência do presidente em Valdai. E o que acontece depois, meu Deus? Bem, nada, exceto que eles pegam um pedaço do drone e entregam, de forma bem cerimoniosa, para o adido militar dos Estados Unidos em Moscou, dizendo: dá uma olhada nisso, tá? Foi isso que vocês mandaram. Vê aí o sistema de navegação, de onde veio e tudo mais. E eles olharam. E o que saiu disso? Não sei. Acho que os Estados Unidos nunca responderam, mas a Rússia também não fez muito alarde. Então tem gente,
e pode ser que estejam certos, que diz: meu Deus, quando atacaram a residência do Putin, perto de Valdai, acharam que ele estava lá. Putin's residence near Valdai, they thought he was there. As a matter of fact, they told him to hold the phone while they got the missiles. Na verdade, disseram para ele: espera um pouco na linha enquanto a gente prepara os mísseis. Eu não sei se isso é verdade. Mas mesmo que seja, a reação calma diante dessas provocações, e convenhamos, são provocações, me convence de que ele é tipo Cool Hand Luke. É um cara que não vai se deixar provocar. Ele tá com a mão vencedora. Os Estados Unidos se descreditaram no Irã e em outros lugares, ficando sem mísseis e sem recursos. E os ucranianos, claro, recebem 90 bilhões de dólares em armas. De onde eles vão tirar isso? Ah, bom, os Estados Unidos têm um monte de armas que precisam ser usadas, e os europeus vão ter que pagar por elas. Então, para onde vai esse dinheiro todo, esses 90 bilhões? Provavelmente direto para os bolsos dos ucranianos, que todo mundo sabe, têm uma reputação de corrupção. Então, isso me fez parecer mais tranquilo do que os outros. Depende de como cada um vê o Putin, de que tipo de pressões ele enfrenta. E posso estar completamente errado, mas acho que ele está sim no comando. O Lavrov e o Ushakov conseguem dizer certas coisas. Mas o Shoigu, o ministro da Defesa, pode dizer: esses drones são um problema sério, mas estamos trabalhando nisso. Vamos ter o nosso próprio Starlink. Tenha um pouco de paciência. Talvez isso seja em parte uma esperança, mas eu acho que podemos esperar um Putin cauteloso e perspicaz. E eu diria que ele provavelmente se destaca nessas qualidades entre todos os líderes soviéticos e russos que eu já observei. Eu não volto até Ivan, o terrível, mas sei bastante sobre o que aconteceu depois de Stalin. Bom, mais cedo você disse que o Trump ou não quer ou não consegue conter o Zelensky e os europeus. E isso parece uma diferença importante, se ele não quer ou se ele é incapaz também. Porque, sabe, para alguns, eles meio que acreditaram na palavra do Trump, de que ele quer acabar com essa guerra. Por outro lado, as armas continuam chegando. A inteligência americana ainda está presente na Ucrânia. E se a gente lê os discursos do Elbridge Colby, dá mais a impressão de que o objetivo não é exatamente encerrar a guerra, mas terceirizá-la. Basicamente, entregar para os europeus. Assim, os europeus podem continuar enfraquecendo um rival dos Estados Unidos, enquanto pagam aos americanos pelo privilégio de fazer o trabalho sujo por eles. De novo, não estou dizendo necessariamente que é falta de vontade, mas como você vê esse debate? Os Estados Unidos estão tentando acabar com essa guerra ou só terceirizando para os europeus, transformando eles, no fim das contas, nos próximos ucranianos? The next Ukrainians, essentially. Olha, eu acho que nesse caso a gente precisa olhar para a Casa Branca. Eu acho que o Trump quer acabar com essa guerra. Agora, sobre os outros caras, eu não sei. Talvez eles prefiram ir atrás dos terríveis russos. Então, esse é um ponto. Será que a Rússia consegue conviver com isso? Bom, para mim é impressionante ver jornalistas ocidentais dizendo que a economia russa está indo para o inferno, que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia. Por que eles estão dizendo tudo isso? E por que os ucranianos insistem em lançar todos esses mísseis? Bom, eu acho que eles só querem passar a impressão de que se não estão vencendo, pelo menos conseguem causar algum dano aos russos. Mas eu não acho que seja mais do que isso. De novo, se a gente for falar de equipamento, é o seguinte: os europeus vão comprar armas dos Estados Unidos, que o país ainda está tentando produzir por aqui, mas que só vão ficar prontas daqui a alguns anos, certo? E aí, os europeus não vão conseguir pagar de imediato, mas vão pagar aos Estados Unidos. E depois essas armas vão acabar indo para a Ucrânia. Quer dizer, não faz muito sentido. Se eu fosse o Putin e olhasse para essa situação, eu diria: eles realmente não têm mais armamento. Já gastaram quase tudo contra o Irã, veja só.
E eles mostraram ser muito fracos, sem ter de fato uma base industrial, não só nos Estados Unidos, mas também até agora na Europa, para enfrentar o problema. Agora pode chegar a um ponto em que, sabe, eu estava pensando hoje, ou talvez ontem, foi o aniversário, o 85º aniversário do ataque nazista à União Soviética. E isso é algo muito importante. Talvez você já tenha estado na Rússia. Eu estive lá no 75º, em 2016. Eu estava em Yalta. Fomos a primeira delegação americana a ir à Crimeia, desde o golpe em Kiev, em fevereiro de 2014. Era uma delegação não oficial, de cidadãos. Mas tivemos uma experiência e tanto lá. E eu tive a sorte de ser convidado para falar na cerimônia principal em Yalta, marcando o 75º aniversário do que Putin chamou de o dia em que dá um nó na garganta. Então me pediram para falar. A gente era americano, certo? E a maioria das pessoas ali era mais velha do que eu, né? Eram viúvas, viúvos, filhos e netos dos 27 milhões que morreram nos anos depois daquele dia em especial. Aí meus colegas disseram, hey, fala você. E a única coisa que me veio à cabeça foi tentar demonstrar empatia pelo que aconteceu, de um jeito que fosse adequado. Eu escolhi um poema do Nikolai Nekrasov, o poeta da dor russa, que tinha um título bem apropriado, prestando atenção aos horrores da guerra. Glenn, ele leva mais ou menos 1 minuto para recitar. Eu posso recitar e traduzir, se você quiser, a menos que prefira seguir em frente. I'd have a simgap to Wormbar. Certo, bom, esse é o título e a primeira linha. Tá. That's the title and the first line. Внимая ужасом войны при каждой новой жертве боя, мне жаль не друга, не жены, мне жаль не самого героя. Porque nem conseguem entender por que seus filhos morreram naquele campo de sangue. Pois é, quando penso nos horrores da guerra, a cada nova vítima, não sinto tanta pena da esposa, nem do melhor amigo, nem mesmo da própria vítima. As esposas vão ser consoladas, os melhores amigos vão esquecer seus melhores amigos. Mas em algum lugar existe uma alma, uma só alma. Essa vai lembrar até o túmulo. Где-то есть душа одна, but somewhere there was one soul, душа одна, one soul, она до гроба помнить будет, а she will remember to the grave. То слезы, those are the tears, бедных матерей. Essas são as lágrimas das mães pobres. Elas não esquecem os filhos que morreram naquele campo de batalha ensanguentado. Assim como um salgueiro chorão nunca consegue erguer seus galhos. Fiquei tão feliz que aquele professor me fez decorar esse poema lá em 1959. Era comovente, e eu percebia que as pessoas 10 anos atrás se emocionaram com ele. Que um americano pudesse sentir tão de perto os horrores da guerra e entender o que os russos passaram. 27 milhões deles mortos. Do nosso lado, os americanos, 400 mil. Uma diferença enorme, certo? E mesmo assim, nós americanos da delegação achamos importante vir à Crimeia ajudar a celebrar aquele evento. Agora, o motivo de eu mencionar isso é que justamente ontem, no 85º aniversário, Putin colocou uma coroa de flores com toda a cerimônia e ficou ali em silêncio, em sinal de luto e reflexão. A questão é que os russos não esquecem disso. Hoje em dia há bem menos viúvas e viúvos, mas há muitas crianças, e elas não esquecem. Os russos não esquecem, e os governantes russos, principalmente o Putin, não esquecem que o povo americano tem pouquíssima noção do que é uma guerra de verdade. Agora, em vez de usar isso contra os americanos, o Putin é perspicaz o bastante para pensar: meu Deus, eles não sabem o que é uma guerra de verdade. Ontem, o J.D. Vance, lá na Suíça, disse: eu sou da geração millennial, eu sou millennial. Aí eu fui ver o que isso quer dizer. Quer dizer que ele nasceu em 1983, 84, por aí. Então, o que ele sabe sobre uma guerra de verdade? Quero dizer, uma guerra de verdade mesmo, tá? Então, os russos e o Putin, quando dizem, eu tinha uma cópia daquele texto, aqui está.
Isso é o que o Putin escreveu há uns 10 anos. This is what Putin wrote about 10 years ago. Why does life almost come to a halt on June 22nd? Por que a vida quase para no dia 22 de junho? E por que a gente sente um nó na garganta? Ele passa por toda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e fala sobre como os soviéticos conseguiram prevalecer. Agora, o outro lado disso, claro, é que muita gente acha que eles não teriam conseguido vencer sem muita ajuda do Ocidente. E isso é verdade. Deixa eu dar um pouco mais de contexto aqui. Eu estava comemorando o encontro no Rio Elba com as forças russas, em Moscou. Puxa, deve fazer uns 10 anos. E foi algo realmente muito, muito comovente. O que eu ia dizer mesmo? Ah, sim, sim. Eu recitei o mesmo poema. Não existe poema melhor do que aquele. E aí um general enorme, devia ter quase 2 metros, dá pra ver de longe o que ele era, se aproxima de mim. Não diz uma palavra depois que eu termino de recitar o poema. E então ele olha pra mim e diz, Studebaker. Studebaker. Studebaker, Studebaker. Studebaker, and then he gives me a terrific... Studebaker. E aí ele me dá aquele abraço de urso russo enorme, sabe? Aposto que o J.D. Vance nem faz ideia do que isso significava, certo? Mas vocês sabem do que eu estou falando. A empresa Studebaker, que fabricava carros e caminhões, era totalmente dedicada a produzir veículos. Aqueles caminhões famosos, os Dales and a Halfs, que conseguiam atravessar montanhas, rios, tudo isso. E cerca de 750 mil deles passaram pelo Irã. E o que o general Abramov, esse era o nome dele, me disse foi o seguinte: olha, eu não falo inglês, tá? Mas fiquei emocionado com seu poema. E eu me lembro de dizer, porque foram eles que transportaram minha artilharia, meus homens, e realmente ajudaram na frente central quando terminamos em Stalingrado. Eles foram tão importantes quanto os tanques, entende? They were just as important as those tanks, okay? So that was very moving to me, and it indicated to Isso me comoveu muito e me mostrou que existe um grande abismo entre o que os americanos sabem sobre a história europeia e o que o Putin... Bom, só mais uma coisa. Ele tinha um irmão mais velho, certo? Pois é. E ele nasceu durante o cerco de Leningrado. Agora eu não quero tentar adivinhar o que se passa na cabeça do Putin, mas eu também perdi meu irmão mais velho. No meu caso, foi por meningite espinhal. Não havia ninguém a culpar por isso, a não ser a falta de penicilina naquela época. Ele perdeu o irmão porque simplesmente não havia comida. A mãe dele teve que entregar o Vitya para uma espécie de abrigo, onde diziam que talvez conseguissem algo para comer. E ela fez isso. Dá para imaginar o quanto isso deve ter sido dilacerante. Lágrimas de mães, de novo, né? Ela fez isso e, claro, nunca mais viu o filho. Então, se houvesse uma grande celebração em Petersburgo ou na velha Leningrado, o Putin estaria lá, fazendo um pequeno discurso. Depois do discurso, uma das perguntas foi, bom, seu irmão mais velho morreu aqui, né, Vitya? E ele respondeu, sim, é verdade. E onde ele está? Aí ele olhou para aquele lugar, você provavelmente já viu, aquele monte enorme onde estão enterradas 750 mil pessoas que morreram em Leningrado. E o Putin disse, ele está ali. Então foi depois da guerra que o Vladimir nasceu. E ele só nasceu porque a mãe dele tinha sido deixada entre os corpos. E o pai, quando finalmente voltou para casa, viu que ela ainda estava respirando e conseguiu salvá-la. E foi assim que, mais tarde, eles tiveram o pequeno Vladimir. Essas são experiências que... Bom, eu perdi 2 tios na Segunda Guerra Mundial, mas isso não se compara a perder um irmão mais velho. Quero dizer, a mãe dele nunca teve o consolo de visitar o túmulo do filho, nem de saber exatamente o que aconteceu com ele. Ela foi obrigada a aceitar isso. Eu acho que isso explica um pouco porque existe uma certa tensão quando o Vladimir fala sobre os finlandeses que impuseram aquele maldito bloqueio, matando 900 e poucos mil russos em Leningrado, os finlandeses e, claro, os alemães. Então são essas pequenas coisas que no aniversário da invasão nazista à União Soviética, eu acho que refletem o que ainda permanece na mente de pessoas como Putin. Gente que é velha o bastante para... Não tão velha quanto eu, mas velha o bastante para se lembrar de certas coisas, para ter perdido o irmão,
e para ter ouvido muita coisa dos pais. Tudo isso faz parte da formação dele hoje, eu acho. E além disso, ele não vai fazer nada tão perigoso a ponto de arriscar o início de outra grande guerra. Espero estar certo sobre isso. Acho que é algo muito importante. Espero que ele continue por aí por um tempo. I think it's a big deal. I hope he stays around for a while. Well, listen, let me just ask one last question. Olha, deixa eu fazer só mais uma pergunta. A gente quase falou sobre isso antes, que é a questão dos problemas agora entre a Polônia e a Ucrânia. Quer dizer, a Polônia, por um lado, tem sido um dos principais apoiadores nessa guerra. Não é só o principal centro logístico, mas também enviou muitos dos seus próprios soldados. E, de novo, eles têm apoiado a guerra desde o começo. Mas, ao mesmo tempo, claro, os poloneses são bem críticos em relação à entrada da Ucrânia na União Europeia, por exemplo, por causa de disputas agrícolas e várias outras questões. Mesmo assim, a gente nunca tinha visto nada parecido antes. However, we haven't seen anything like this before. That is, Ou seja, na Europa, pelo menos, e também nos Estados Unidos, desde 2014, tivemos que fingir que a mudança de regime não tinha nada a ver com elementos fascistas. Mas agora, com o Zelensky basicamente reverenciando fascistas da Segunda Guerra Mundial, dando a eles todas as honras do governo, isso acabou gerando uma certa irritação entre os poloneses. Afinal, eles também massacraram cerca de 100 mil civis poloneses. E bom, isso parece realmente estar prejudicando a relação. Zelensky e sua equipe se recusam a voltar atrás nisso. E para a Polônia isso é demais para aceitar. Então, como você vê a importância disso? How do you see the significance of this? Well, the way I look at it is the Poles. Olha, do meu ponto de vista, os poloneses agiram por convicção e também por uma memória histórica. 100 mil poloneses morreram nas mãos desses caras, desses nazistas. E ver esses mesmos nazistas sendo exumados e enterrados com honras de Estado é uma afronta que precisava de alguma reação. Agora, por quê? Por que o Zelensky acharia que isso é uma boa ideia? Bom, essa é, na minha opinião, a verdadeira pergunta. E a resposta, eu acho, é que ou ele se aliou completamente aos nazistas, aos neonazistas, se quiser chamar assim, ou ele sente que está sob a proteção deles, ou que não é livre em relação a eles. Em outras palavras, eles são o último recurso dele, e ele precisa depender deles. Ele precisa agradar esse pessoal com gestos gratuitos como esse. Então, outra pergunta que eu tinha era, bom, agora a maior parte dessa ajuda militar passa pela Polônia, certo? Por que os russos ainda não bombardearam aqueles túneis de trem e todos os lugares por onde os poloneses enviam esse material? Bom, eu acho que isso vai acontecer. Sabe, isso vai acontecer. É a Ucrânia, eles podem fazer isso. E isso mostra que o Zelensky ou perdeu completamente a noção, já que agora está arrumando briga também com os bielorrussos, ou está só tentando mostrar que é um cara durão, para agradar aquele pessoal do tipo Azov, ou os descendentes daqueles nazistas que fizeram aquele trabalho durante a Segunda Guerra. É com esse grupo que ele precisa ficar bem. E sabe, a fraqueza do que eu chamo de os três ratos cegos. Bom, agora o Scholz está saindo, mas você tem o Merz e o Macron. Quer dizer, os três ratos cegos é que recebem toda a atenção, né? Porque eles se reúnem a cada 2 quintas-feiras num grupo de homens, sabe? É. E às vezes a Giorgia Meloni aparece por lá também. Mas os poloneses não contam. Os poloneses nunca aparecem nas fotos. E se eu fosse polonês, eu diria que estamos a um polo de distância, por assim dizer. Então, sabe, os poloneses têm uma certa... Bom, os poloneses que eu conheço têm muita dignidade, digamos assim. É isso. Eu acho que é uma confusão. Mas o principal aprendizado disso, na minha opinião, é que o Zelensky sente que precisa fazer essas coisas para agradar, para continuar bem visto por esses nazistas que os russos dizem que precisam eliminar e prometeram eliminar. E isso vai levar um tempo. Mas o que eu penso é o seguinte: quando a batalha no campo de guerra estiver vencida,
e os russos puderem lidar com os batalhões, regimentos ou divisões de Azov, seja lá o que eles têm agora. Então, sem apoio militar de verdade, esses nazistas vão acabar fugindo para a Argentina de novo. E aí talvez haja uma chance de as coisas se acalmarem um pouco na Ucrânia. Esse é o meu palpite. Mas respondendo à sua pergunta, é assim que eu interpreto isso, Clinton. In answer to your question, that's how I interpret it, Glenn. Yeah. Well, Com certeza. É interessante, né? É difícil explicar isso pela Europa, porque a gente foi acostumado a ouvir que não existiam fascistas, que tudo isso era propaganda russa, até que os poloneses tiveram que reagir. Mas não, parece que isso não vai diminuir o entusiasmo da Europa pela guerra. Embora a Polônia, claro, esteja um pouco mais abalada por causa disso. Enfim, já tomei 1 hora do seu dia, então muito obrigado pelo tempo. Bom, obrigado por me deixar compartilhar meu poema e outras lembranças das minhas experiências lá. Então, obrigado, Glenn. Thank you, Glenn.